Graças e paz, povo santo. É muito bom voltar aqui para esse momento de conversa, onde nós podemos entender um pouco mais dessa palavra que é viva. Amém? Mas antes de tudo eu queria orar por vocês. Feche os seus olhos, respira fundo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para te agradecer por quem o Senhor é. E nessa hora eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra que ela é viva, que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que ela penetra na divisão da alma e do espírito. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Palavra essa que gera mudança, palavra essa que é a base para os teus milagres. O Senhor é a palavra. E nessa noite eu te peço, Senhor, por mentes cativas à sua obediência, nenhum pensamento contrário, confusão indo embora agora, e a sua bondade resplandecendo aqui nesse altar. Senhor, nós declaramos que o Espírito Santo tem liberdade para tocar em qualquer pessoa aqui nesse lugar e dentro de casa também. Nós declaramos que todo dom do Espírito Santo, ele é livre para estar aqui nesse lugar. Nós declaramos, Senhor Deus, que cada revelação pessoal, ela seja manifestada de uma forma extraordinária nessa noite. Senhor, nós declaramos que hoje o Senhor jorrará milagres. Pai, em nome de Jesus, eu declaro para que tudo aquilo que um dia foi entupido, agora seja rompido. Nós declaramos rompimento nessa noite. E te pedimos, Senhor Deus, a tua bondosa mão sobre nós. Usa meus lábios, usa minha vida, cada palavra, cada gesto, cada ato, para que nesse momento o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, para mim motivo de muita alegria, né? Terminar o mês e eu estar aqui falando sobre milagres. Quem viveu milagres esse mês? Eu vivi milagres esse mês. E não foi apenas um, foram vários. Mas até que um dia de manhã eu estava conversando com Deus, e Deus me fez entender algo muito precioso. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Amém? Se existe um título para essa palavra, ela se chama O Jorrar dos Milagres. Em Atos capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz assim, você encontrou? Amém? Atos 2:15. Nesse momento, os discípulos estavam reunidos no Sinédrio e lá fora as pessoas estavam ouvindo o que o Espírito Santo tinha feito naquele lugar. E aí a palavra de Deus vem dizendo assim, olha, esses homens eles não estão embriagados como vocês pensam. Até porque não são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso. O que está acontecendo, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visão. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei milagres e maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu pensei em colocar aqui as palavras do profeta Joel.
Mas eu queria trazer para você um contexto de alguém que viveu muito mais à frente do que o profeta Joel. Pessoas que viveram muito depois do que uma profecia foi lançada. Naquele momento, estavam os discípulos reunidos e eles precisaram falar para os mestres da lei, aquelas pessoas que duvidavam do que estava acontecendo e perguntavam se eles estavam bêbados, o que é que estava ocorrendo. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para você hoje. Quando Deus libera uma palavra, pode passar 500, 800, 2000 anos, vai acontecer. Vai acontecer. Mas eu quero te trazer para perto de uma realidade nossa. Irmãos, essa igreja, ela recebeu uma palavra em 1998. Eu acho que é isso. E nós estamos vivendo essa palavra há mais de 5 anos. Pare para pensar, irmãos, que Deus ele estava preparando uma pessoa para que acontecesse milagres através dela. E não é porque é uma pessoa especial, é porque é uma pessoa obediente. Você está entendendo isso aqui? Quando se fala em jorrar, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Quando penso em jorrar, eu penso numa torneira. Quando eu abro a torneira, jorra água. É ou não é verdade? E o jorrar, ele é um verbo transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. Acho que é isso que está escrito, eu peguei do Google. Jorrar quer dizer lançar de si ou sair com jato forte, brotar, irromper, rebentar. Deixa eu te falar algo poderoso nessa noite. Quando você aceitou Jesus Cristo na sua vida, sabe o que é para acontecer de você? Jorrar vida. Você está entendendo isso aqui? A palavra que nós lemos acima fala sobre um tempo em que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre todos os povos. Mas a palavra está dizendo especialmente sobre os seus servos. Quem aqui é servo de Deus? E aí eu quero te trazer para o dicionário novamente. A palavra derramar quer dizer deixar, entornar ou entornar-se líquido de um recipiente. Você está entendendo isso aqui? Derramar, jorrar, parece muito, não é? O derramar é uma promessa. Deus disse: eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e principalmente sobre os meus servos. Mas para derramar uma promessa, é necessário um recipiente para que isso aconteça sobre o mundo. E sabe quem Deus escolheu para que isso acontecesse? Nós. Diga assim: eu sou o recipiente que vai jorrar os milagres para essa geração. Aleluia. Sabe, irmãos, você não é a água dos milagres. Você é o recipiente que recebe a água para derramar no outro. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender o contexto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus diz o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder a que tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós somos barro, nós somos vasos de barro.
mas dentro de nós habita um tesouro inigualável. Sabe, irmãos, essa palavra, ela tocou em mim já faz alguns anos. Quando eu li a primeira vez que eu sou um tesouro de barro e Deus colocou o que Ele tinha de mais precioso dentro de mim, eu me senti maravilhado. Porque o barro, ele não é tão importante, mas o que está dentro, meu amado. Deixa eu te falar, você é uma pessoa que carrega dentro aquilo que opera milagres. Você é uma pessoa que carrega o poder de Deus dentro de você. Você carrega aquilo que ressuscitou Lázaro. Você carrega aquilo que ressuscitou Jesus Cristo no terceiro dia. Você carrega aquilo que curou uma mulher enferma que ela sangrava durante muito tempo. Você carrega aquilo que curou um coxo. Você carrega aquilo que curou um doente. Ei, eu quero te dizer, irmãos, você é uma fonte. Você é um recipiente. Você é uma torneira. Você é aquilo que Deus precisa para derramar milagres nessa geração. Muitas vezes a gente espera que Deus ele venha com a sua mão, mas ei, Deus está precisando de pessoas para operar milagres. E às vezes o milagre não precisa só envolver poder. Sabe qual é o maior milagre que Deus operou na vida de alguém? O arrependimento. O maior milagre que existe na vida não é uma cura, é o arrependimento genuíno. Sabe qual foi o ministério que Deus te chamou para viver? Foi o ministério da reconciliação. Reconciliar a terra com o céu. Sabe o que você tem que fazer? Pregar o evangelho. Ei, você precisa pregar o evangelho. O evangelho é para ser pregado, é para ser ministrado, é para ser liberado, porque o que tem poder dentro de você é essa palavra. O que você carrega dentro de você é essa palavra. Você carrega a manifestação de Deus dentro de você, mas foi por meio de uma palavra. E aí, o que é que impede a gente de derramar, jorrar milagres? Um dia Jesus, em Mateus capítulo 4, Jesus ele estava com sede. E ele foi a um poço de Jacó. Ele estava cansado de viagem. Jesus tinha acabado de sair de uma tentação. Jesus sentou à beira do poço, e nisso veio uma mulher samaritana, e Jesus disse: olha, me dê um pouco de água. E os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Naquela época os judeus e os samaritanos eles não se davam tão bem. Mas Jesus disse assim: ei, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria lhe pedido e Ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água do poço, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual Ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água que está dentro de você, ela se torna uma fonte. E uma fonte, ela foi feita para liberar água para outras pessoas. Aquela mulher, ela carregava preconceito. Aquela mulher, ela carregava tradições. Aquela mulher, ela carregava uma cultura
onde ela achava que Jacó era muito maior que Jesus. Ela era uma mulher samaritana. Havia rixa entre os judeus e os samaritanos. Aquela mulher, ela não conhecia quem estava falando com ela. Talvez os milagres não acontecem na sua vida porque você não conhece Jesus a fundo. Talvez os milagres não estão jorrando através de você porque você está com preconceito. Talvez os milagres não aconteçam conosco porque nós estamos presos a tradições. Eu não vou falar somente que vocês, porque eu também. Eu me encaixo em tudo isso. Os milagres devem acontecer através de nós. Deus espera que nós manifestemos os milagres. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. A palavra de Deus também diz em Romanos que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe de quem espera-se que aconteçam os milagres? De mim e de você. Às vezes o milagre está envolvido em um abraço. Às vezes o milagre está envolvido em uma oração. Às vezes o milagre está envolvido em você abrir a sua carteira. Você precisa se posicionar. Sabe, irmãos, para acessar os milagres, foi pregado domingo, nós precisamos crer. E aí, em Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18, a pastora pregou sobre isso domingo. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. O jorrar dos milagres está em você. Igaraçu precisa viver milagres. Igaraçu precisa conhecer os milagres. Igaraçu precisa entender que o que nós carregamos é aquele que um dia morreu na cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos o milagre da salvação. Porque, meus irmãos, perante a lei, nós estávamos ferrados. Mas Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom e nos ama. Sabe por que o milagre jorra de você? É porque Jesus um dia falou que quando você bebesse dessa água, jorraria de você uma fonte de vida. Sabe o que é jorrar os milagres? É eu me posicionar como um dia uma mulher chamada Maria se posicionou. Pensa no contexto de Maria. Maria era uma virgem, dada ao casamento, pronta para casar, e Maria aparece grávida. Perante a lei, Maria estava ferrada, é ou não? Apareceu grávida antes de casar. Mas antes disso tudo acontecer, apareceu um anjo a Maria e disse: agraciada é você, agraciado seja você. O anjo trouxe uma mensagem para Maria dizendo que ela conceberia um filho e o filho de Deus. Maria poderia ter ficado alarmada porque naquele tempo Maria estava prometida ao casamento. Mas Maria disse assim: seja feita em mim a sua vontade. Sabe por que eu queria te trazer esse contexto?
Às vezes a vontade de Deus vai contra a sua vontade e vai contra o momento que você está vivendo. Às vezes a inclinação de Deus para jorrar um milagre através de você vai de contra toda a lei, tudo aquilo que você espera que aconteça. Porque Deus, ele pode fazer o que ele quiser, no tempo que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Eu já vi Deus fazer muita coisa. Eu já presenciei milagres e manifestações gloriosas na minha frente. Da mesma forma como eu já vi acontecendo o maior milagre, que é a mudança de uma vida, o arrependimento. E tudo isso aconteceu através de uma pessoa. Eu sempre gosto de falar, eu cresci muito e cresço demais aqui na Proclamar. Mas vou dizer, teve alguém que um dia pagou um preço por mim. Teve alguém que um dia chorou por mim. Teve alguém que um dia orou por mim. Lá atrás, quando eu me converti, eu não era alguém que prestava, não. Mas sabe o que mudou a minha vida? Foi aquele cara ter jorrado vida na minha vida o tempo todo. Um seminarista que foi pro sertão, antes cuidava de adolescente, decidiu me amar e cuidou de mim durante 4 anos. Esse cara me fez entender o que é o evangelho, o que é a vida. Ele jorrou vida na minha vida e para mim, esse é o meu milagre. O que era um pecador que não tinha história para contar, hoje se torna um homem que tem uma família, que vive na presença do Senhor e, cara, para mim, isso é o maior milagre. Mas isso quer dizer que manifestações milagrosas não podem acontecer? Pode sim, irmão. Sabe como você pode ser um milagre? Você pode ser um milagre dizendo para Deus que uma parte do que você tem, você vai dar para os pobres. Aquilo que você tem sobrando. Você pode ser um milagre pegando aquilo que você tem a mais e dando para o outro. Quer ser pronto, uma experiência para você ser um milagre na vida de alguém. Passe um dia na comunidade terapêutica. Passe um dia conversando com um dos meninos da Samuel. Você está sendo um milagre na vida de um adolescente sem esperança. Quer ser um milagre na vida de alguém? Amanheça, saia na rua e sorria para alguém. Esse mundo está carente de amor e você precisa ser um milagre na vida dele. Ande composto, ame as pessoas, ame você mesmo, mas ame as pessoas. Esteja disposto a dar um abraço, a dar o seu ombro para alguém chorar. Esteja disposto a fazer uma oração por alguém. Sabe, irmãos, eu oro para que a igreja não se perca nesse sentido. Não a nossa igreja, mas a igreja do Brasil. Porque nós conhecemos tanta coisa. E o milagre é uma coisa tão simples. O milagre é uma obediência. O milagre é uma pessoa disposta a obedecer aquilo que Deus já falou. E se Deus falou, já aconteceu. Doniane falou aqui, que possa acontecer, minha irmã, glória a Deus, já aconteceu. Quando uma palavra é liberada do altar, os anjos pegam junto. E se você obedece, acontece. Irmãos, um dia eu recebi uma palavra. Nunca esqueço. Disseram para mim dessa forma: você um dia pregará para adolescentes e para jovens. Você um dia será alguém que vai alcançar pessoas. Meu amigo, eu vivo isso hoje por conta de uma palavra liberada sobre minha vida. E uma obediência. Eu quero mostrar para vocês que isso não é distante de nós. É uma pregação informal, é uma conversa. Eu quero te gerar uma inquietação. Porque
nessa noite, Deus me inclinou a falar para você que os milagres estão dentro de você, mas você não é uma represa, você é um rio que corre para a vida eterna. Sabe, você não é alguém para prender os milagres em você. Não pare o milagre em você. Faça com que o milagre passe para a vida do outro. O milagre não é para a sua vida apenas. O milagre é para ser transbordante. Existe uma medida que ela é sacudida, ela é recalcada, mas ela chega a ser transbordante. Ei, o conhecimento que Deus colocou na sua vida vai te remexer, vai te sacudir, mas uma hora você tem que transbordar. Você tem que transbordar aquilo que Deus colocou na sua vida. Paulo um dia falou: se você serve, sirva. Se você prega, pregue. Se você faz alguma coisa, faça. Mas é preciso que você esteja em movimento. Quando a água começa a jorrar, os milagres acontecem. E se você é um rio, você não é uma água parada. Porque, como diz o pastor, já disse aqui uma vez, água parada dá dengue. A água que dá dentro de você, ela está em constante movimento, irmão. E a gente só precisa de fé. Eu acho maravilhoso quando a Luciana diz assim: e nós falamos sobre espírito de fé. O espírito de fé está disponível, agarra ele quem quiser. Agarra ele quem se prontificar a dizer: ei, eu quero ter fé, eu quero ser alguém que jorra para a vida eterna, eu quero ser alguém para molhar essa geração seca. O mundo clama por pessoas preparadas, o mundo clama por pessoas disponíveis. Um dia eu escutei uma pregação de um cara que eu olhava para ele assim, eu dizia, meu preconceito formado, né? Eu dizia: meu irmão, esse bicho pregando, isso vai ser alguma coisa de boa. Vê aqui, que religioso. Quando o rapaz começa a pregar, a gente está estudando isso até no Sinai. Quando o rapaz começa a pregar, o coração começa a bater mais forte, as lágrimas sobem nos olhos. Ninguém dá nada por ele. Meu irmão, não importa a sua imagem, não importa o seu passado, não importa o que você fez, Deus quer usar você hoje e agora. Se existe uma palavra para esse tempo, eu diria urgência. Existe uma urgência no céu e na terra. Existe uma urgência tão grande na terra que a palavra diz que a terra clama. E só quem fala, só quem pede ajuda é quem está sofrendo. Jesus, ele era movido em compaixão. Sabe o que você precisa para jorrar milagres de você? Aquilo que motivava Jesus: compaixão pelas pessoas. Você amar a pessoa sem olhar o que, independente se ela te faz bem ou mal. Se não está jorrando promessa de Deus sobre sua vida, tem alguma coisa retendo a água. Hoje é o dia de você liberar tudo aquilo que impede de alcançar um próximo nível. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Sabe o que retém os milagres? A mágoa. Eu tinha uma ideia de mágoa
bem rasa até eu conhecer os adolescentes da CT. É a minha realidade. Estou pregando para vocês o que eu vivo. Meus amigos, eu vi um adolescente daquele na mágoa, como eles falam lá. Ele se afasta de todo mundo. Ele fecha a cara e não quer saber de ninguém. Quando a gente chega perto, ele sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Hoje, eu tenho uma ideia mais profunda sobre mágoa. A mágoa, ela afasta você de jorrar a vida no outro. A mágoa impede de você jorrar o que está dentro. Seja cheio do Espírito Santo para ser uma testemunha. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que quando eles estavam esperando a promessa para serem batizados no Espírito Santo, eles foram batizados, eles foram cheios do poder de Deus para serem testemunhas. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa hoje. Preste atenção nisso aqui. A nossa igreja, ela recebeu uma palavra profética que nós iríamos para todas as nações. A nossa igreja, ela é uma igreja missionária. A nossa igreja é uma igreja profética. A nossa igreja é uma igreja que voa. Mas você só vai conseguir alçar voo se você se permitir ser cheio dessa água que muda a vida dos outros. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E os símbolos do Espírito Santo, um deles é a água. Em Ezequiel, a palavra diz que a água encheu todo o templo. E foi enchendo, subindo, batendo nos joelhos, nos lombos, até que Ezequiel precisou nadar na visão. Se você não tiver água de vida eterna para dar para alguém, o que é que você tem? O que é que nós temos? Irmãos, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Para fechar essa palavra, eu queria trazer para você um testemunho. Um dia eu fui para um acampamento, e esse acampamento era um acampamento pentecostal, e eu era batista tradicional. Eu era um cara que estava aprendendo sobre o Espírito Santo, porque eu comecei a acreditar que ele existia. E naquele acampamento, foram 4 dias de acampamento. No primeiro dia, eu cheguei, a turma estava adorando, e aí eu vi a turma orando em línguas, e as coisas acontecendo. No segundo dia, teve um momento de oração por cura, e eu vi um braço crescendo na minha frente, eu já fiquei com o olho roxo na hora, de tanta surpresa. Mas sabe o que mudou a minha vida? Foi depois desse acampamento. Porque depois desse acampamento, nesse acampamento eu fui cheio do Espírito Santo. Deus me tomou por completo, Deus me deu dom de línguas, Deus mudou a minha história ali. Mas o que mudou a minha vida foi um dia depois do acampamento. Eu chego em casa, meu amigo estava andando no meio da rua, Carlos, passou por mim e disse: mano, o que é que tu tem, bicho? Ele: tô mal. E eu tinha aprendido no acampamento que quando a pessoa disser para mim que está doente, eu posso orar por ela. E aí eu disse: bicho, deixa eu te dar um abraço e orar por tu. Eu comecei a orar por aquele cara, com a fé que eu tinha recebido. Meu coração palpitava, eu chorava, e ele chorou junto comigo. E a gente orando, e eu disse: Deus, cura a vida do meu amigo. Que saúde opere na vida dele agora.
Eu nunca tinha orado por cura na vida de ninguém. Isso não quer dizer que eu seja um milagreiro, Deus me livre. Só estou dizendo para você que naquele momento ali, Deus me usou para abençoar uma pessoa, porque depois que eu larguei ele disse: meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa, eu estava com meu corpo todo doendo, mas meu corpo não dói mais. Eu quero te dizer que é possível você entender e viver milagres. Naquele dia, eu me senti amado por Deus, porque eu entendi que o tesouro que estava dentro de mim começou a jorrar. Antigamente eu não sabia que dentro de mim existia algo tão poderoso, que pode mudar a vida de alguém. Mas eu precisava viver aquilo, eu precisava ter uma experiência. Talvez você chegou aqui hoje e você ainda não teve uma experiência. Você está dentro de casa, você não teve uma experiência. Eu quero declarar sobre sua vida hoje. A partir de hoje, haverá um rompimento extraordinário na sua vida. Deus começará a testificar que Ele existe através de sinais. Existirá sinais proféticos, sinais financeiros, sinais vitalícios. Sinais que perpetuam, que acontecem e vão continuar acontecendo. Milagres, irmão, acontecem se você está no lugar da obediência. Estar no lugar da obediência te custa caro. Eu precisei reconhecer quem eu era de verdade, para que eu visse milagres acontecendo na minha vida. Eu precisei mostrar a minha realidade para que Deus alterasse ela. Deus só pode alterar realidades de quem é real. Deus só pode alterar a realidade de quem é real. Você pode passar a vida falando para Deus que é uma coisa, mas Deus já sondou seu coração e sabe quem você é de verdade. Você pode passar uma vida dizendo para Deus: Deus isso e aquilo, Deus isso e aquilo, Deus isso e aquilo. E por que as coisas não acontecem? Deus só pode alterar a nossa realidade se nós formos reais. Uma das coisas e atributos que eu amo em Deus é saber que Ele ama a honestidade. Se você é honesto, você ganhou o coração de Deus. Amém? Queria chamar o setor de música para a gente cantar um louvor. E nesse momento que essa música estiver cantando, tocando, eu queria te pedir que você ficasse de pé no seu lugar, que você fechasse os seus olhos, que você permitisse ser envolvido pela presença de Deus de uma forma única, e que você refletisse: Deus, por que os milagres não estão jorrando da minha vida? Deus, por que a água está tão parada dentro de mim? Amém?